Eu quero compartilhar com vocês rapidamente a palavra de Deus que fala sobre isso. Eu quero que você se sente. E eu queria ler com vocês um versículo que, para aqueles que vão na igreja, é muito conhecido. Talvez para você seja novidade, se você está aqui nos visitando hoje pela primeira vez. E você é muito bem-vindo. Se tem alguém hoje aqui nesse lugar pela primeira vez, eu quero dizer para você, esse lugar é a casa do Pai. Sinta-se à vontade na casa do Pai. Aqui somos todos irmãos. Tem os irmãos mais experientes e outros menos experientes, mas somos todos irmãos. E estamos aqui na casa do nosso Pai, um Pai de amor, um Pai presente, um Pai que se importa, que gosta de ouvir sua voz, que Ele já fez de tudo que Ele podia fazer para que o caminho até Ele fosse aberto. E agora Ele está aqui, como diz a palavra de Deus, Ele bate a porta do coração da gente, e aquele que abrir vai experimentar esse amor que eu acho que quase todos, quando falaram de alguma forma assim: é difícil colocar em palavras aquilo que a gente experimenta com Deus, não é? Às vezes a gente chega aqui querendo falar tanta coisa, mas aquilo que Deus faz no nosso coração, irmãos, é muito difícil colocar em palavras. A fé em Jesus, essa entrega, receber o amor de Deus como Pai, não é algo racional. Por isso que é muito difícil a gente explicar o que é aquele momento que Deus falou comigo. E mesmo porque Deus fala umas coisas muito particulares nossas que a gente só divide com Deus, não tem isso? Não tem coisinha sua lá que você fala, não, esse é assunto meu com Deus, ninguém vai entrar nisso aqui não. E também a gente não quer falar. Mas a forma como o Espírito Santo se manifesta a nós é dentro do nosso espírito. Ele fala ao nosso espírito que Ele é o nosso Pai. E aí esse amor paterno, esse amor de um Pai perfeito, Ele enche o nosso coração. E de repente, mesmo com as circunstâncias ao nosso redor não tendo mudado, às vezes, porque no primeiro momento os problemas ao nosso redor não mudaram ainda. Mas eu sei que eu estou seguro. Mas eu sei quem é a pessoa que eu creio. Mas eu sei que o Senhor é comigo e Ele vai me guardar. Eu sei que vai ser diferente a partir de agora. Em João 3,16, queria que colocasse o versículo, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe que essa palavra perecer, a gente entende ela como morrer, não é assim? Quando se fala perecer, não parece uma coisa que morreu? Tá certo, em certa forma, mas é muito mais profundo do que isso. Essa palavra perecer fala de destruição, para que a pessoa não viva num lugar de destruição, para que ela não seja alcançada pela destruição. Em João 10,10 diz assim: o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim, Jesus falando, para que vocês tenham vida e vida em abundância. É esse perecer, é essa mesma coisa que em João 10,10 está falando. Existe sim um inimigo das nossas almas. Como falou, pode ter tido o dedinho do diabo querendo apagar a luz para a gente falar assim, agora não dá para ter mais. Mas mal sabe ele que a gente continua pregando no escuro. E fica mais espiritual ainda, porque a gente não se distrai. Você põe uma luzinha só e a sua atenção fica toda ali. Sim, o inimigo das nossas almas, ele existe. E ele te odeia, desde que você foi gerado.
E talvez algumas pessoas já tenham percebido que muitas vezes ele tentou te destruir. Te destruir usando pessoas que fizeram coisas contra você, que te feriram muito. Usando circunstâncias, situações, pensamentos. Mas Jesus veio para mudar essa história. Para que a gente não pereça, para que a gente não viva na destruição, mas que a gente conheça um caminho de vida. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Tem pessoas que só vivem, tem uma vida sem graça. Ai, acorda, vai trabalhar, volta, sem senso de sentido nenhum. Mas a vida que Deus quer dar para a gente é uma vida empolgante. Agora é diferente, irmãos. Não é verdade, e eu costumo falar a verdade. Que você aceitou Jesus, você agora permitiu que Jesus entrasse e o seu caminho vai ser cheio de florzinhas e tudo vai dar certo e nada, você não vai ter problema. Não é verdade isso. O nosso caminhar, o andar nessa terra, aparecem problemas. Só que agora eu não estou sozinho. Aonde aparece um deserto, eu tenho um rio de água viva que traz água ao meu deserto. O deserto é lugar de milagre. O deserto é lugar que Deus se manifesta com milagres e um suprimento sobrenatural. Não é verdade que porque você serve ao Senhor, entrega seu dízimo, faz qualquer coisa assim, que você vai ficar rico da noite para o dia. Isso é mentira, gente. Isso não é verdade. Mas nosso Deus é um Deus de milagres, que abre portas de emprego, que te supre no momento em que parece que está tudo fechado. Ele vem e supre você. Essa semana eu estava contando que a gente tem a oração global. Nós estamos com vários países orando todos os dias, por 40 dias. E tem dias que eu tenho uma escala, que é o meu horário de orar pelo Brasil. E nesse dia foi dia 20, o meu dia. E no meu dia, na hora de orar, Deus me deu uma direção de orar para trazer decretos do Senhor de bênção para a vida das pessoas que estavam orando ali junto comigo. De milagres, de operação de milagres. E naquele dia, e eu estou falando isso para falar assim, o que Deus faz. Deus não vai transformar de falar assim, puf, dormiu pobre, acordou rico, puf. Não é assim que funciona. Mas tem o cuidado de Deus de uma forma tremenda. E nesse dia que a gente estava orando, à tarde eu recebi 2 testemunhos. Um deles, eu recebi o testemunho, mas meio pela metade, eu não entendi direito todo o contexto da história. E isso é uma pessoa lá do Espírito Santo, falando que ela, naquele dia, ela recebeu uma máquina de costura e um carro para trabalhar. Ela ganhou, para poder trabalhar. Mas eu não sei o contexto, não sei com que ela trabalha, ainda vou pegar as informações. E a outra pessoa, é isso que Deus faz. A outra pessoa era de Sorocaba, me contando o testemunho, que ele, depois da oração, ele recebe uma chamada de WhatsApp, e ele não sabia nem de quem era mais aquela chamada, e ele até me mandou o print da conversa, e ele falando, desculpa, mas eu não lembro quem você é. Era uma entrevista que ele tinha feito no emprego dos sonhos dele, em outubro de 2023. Ele nem lembrava mais do número da pessoa. E a pessoa ligando para contratá-lo. Esse é o Deus de milagre. Esse é o Deus que está com a gente, que nos direciona. Eu poderia passar aqui contando testemunhos da minha vida, desses mais de 40 anos que eu ando com o Senhor. Toda hora eu tenho que fazer conta, irmão, eu perdi a conta. Você já percebeu que depois que você faz uma certa idade, você tem que fazer as contas para saber quantos anos você tem? Ou é só comigo que acontece isso? Às vezes a gente esquece, né? Quem é solidário comigo que já aconteceu isso com você? Glória a Deus, não sou só eu. Aleluia. Você é novo ainda, já está contando o dia.
Mas se eu contasse a história desse tempo, eu tenho tantos testemunhos. Porque Jesus, quando Ele veio para trazer essa vida abundante. Tem uma história relatada no livro de Lucas, a partir do versículo, no capítulo 5, perdão, deixa eu achar aqui, Lucas 5, que fala de um paralítico, que Jesus estava numa cidade, e tinha um homem paralítico, e esse homem paralítico, ele realmente assim, ele não, pelo jeito que se falava, ele ficava numa maca, ele não tinha como se locomover, e tinha muita gente na casa que Jesus estava, de forma que 4 amigos dele tentavam levá-lo até Jesus, para que Jesus pudesse curá-lo, e não conseguiam. Então, eles foram pelo telhado da casa, abriram um buraco e, a gente não passa por baixo, a gente vai por cima. Então eu fico imaginando a cena, né? Jesus pregando, daqui a pouco começa a descer uma maca na frente dele. Deve ter sido uma coisa meio estranha, né, gente? O que está acontecendo? E os amigos lá descendo a maca. E naquele momento, Jesus, diz a palavra de Deus, que Jesus, ao ver a fé deles, disse para ele: os seus pecados estão perdoados. Aí, as pessoas que estavam lá ouvindo, porque tinha uns ouvindo porque queriam ouvir Jesus, e tinha uns lá ouvindo porque queriam criticar. Isso é normal, né, gente? Acontecer em tudo quanto é lugar, né? Quando você está ensinando alguma coisa de Deus, tem os que querem e tem os que falam assim: deixa eu achar um erro nessa pessoa. E ali tinha uns querendo achar um erro em Jesus. E ficava, eu quero ir paralítico aí, ó, ele está falando só para ele, que ele é perdoado. E ainda falavam assim: quem é você para perdoar pecado? Só Deus pode perdoar. E aí Jesus olha e diz assim, para que vocês, vamos ler o versículo 23 ao 25 dessa passagem? Vamos lá. Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra, Filho do Homem é Jesus, tá? Tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E imediatamente se levantou diante deles, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Aqui a gente tem um aprendizado muito precioso. O que acontece quando nós abrimos o nosso coração para Jesus? Quando nós abrimos o nosso coração para Jesus, o que acontece são duas coisas: perdão e cura. O perdão, eu acredito que é algo mais importante que a cura, e tem que acontecer antes da cura. Por quê? O perdão é a hora que a nossa culpa é tirada de nós. Quantas pessoas daqui, não precisa levantar a mão se você não quiser, tá? Porque às vezes a gente não quer contar nossos podres para ninguém, né? Então, mas vamos lá. Quantos aqui já tiveram momentos da sua vida que você fez alguma coisa que você gostaria que aquilo fosse apagado da sua memória, mas toda hora que você lembra daquilo, ou vem uma vergonha, ou vem uma culpa? Quem já teve isso na sua vida? Ufa, não sou só eu também, graças a Deus. Fora os que não levantaram, né? O perdão de pecado. Quando a gente recebe o perdão de Deus, a gente não vai ter uma amnésia do dia que nós fizemos as besteiras que nós já fizemos na nossa vida. E é até bom, porque essas besteiras acabam sendo um aprendizado para a gente. Mas a gente já não vai carregar mais a carga da culpa. Não existe nada pior do que a culpa. A culpa, ela amarra a gente. A culpa faz a gente, muitas vezes tem pessoas que elas, por causa de culpa, pensam em se matar. Tem pensamentos suicidas.
Por causa da culpa, ela não se sente mais digno de alguma coisa. Isso aí varia muito de cada caso, entendeu? Mas não é digno de ser mãe, não é digno de ser pai, de ser... A culpa vai trazendo uma carga que paralisa a pessoa. E Jesus, ao morrer na cruz por nós, como diz a primeira palavra que eu li, quando Jesus, pelo amor de Deus, veio à terra, Ele veio para tirar essa nossa culpa e levar toda a nossa culpa, tudo aquilo que nós fizemos, na cruz. O sacrifício de Jesus, Ele ali, lembra aquele dia que você fez a coisa mais errada do mundo, que você tem até vergonha, você lembra? Estava lá na cruz, estava lá. Foi do livro do Senhor aquilo é apagado. Diz que os nossos pecados são lançados no mais profundo do oceano. A palavra de Deus diz que se as nossas vestes podem ser sujas, mas quando são lavadas pelo sangue do Cordeiro, elas ficam alvas como a neve. Sabe aquela roupa que você lava e fica bem branquinha? Difícil tirar mancha, né? Quem tem filho que eu saiba, né? Criança, pelo amor de Deus, tem meia que você não quer jogar no lixo. A nossa roupa muitas vezes é assim. Mas esse sangue precioso de Jesus traz o perdão do pecado. Não se culpa mais. Jesus levou a sua culpa. Todo aquele que chega diante dele e se arrepende do seu pecado e pede perdão ao Senhor, ele leva. E eu não sei quem que foi, porque a gente escutou vários testemunhos, não sei qual de vocês que foi, que falou da forma doce como Jesus fala com a gente, nos mostra onde a gente tem que mudar. Quem que foi que falou? Alguém falou isso, sobre a forma de Jesus falar? Foi a Priscila? Porque realmente, eu vou te ensinar uma coisa hoje. Se você tem algum erro, alguma coisa que te traga culpa, quando você escuta uma voz dentro de você falando assim: você não presta, você não tem jeito, olha aí, errou de novo, olha só como você é. Essa voz não é Deus, essa voz é o diabo, é o acusador. O Espírito Santo de Deus, ele vem com uma doçura linda e coloca um espelho na nossa frente só e fala: filho, olha o que você está fazendo. Você quer continuar assim? Ele é doce, mas ele dá a esperança para você de que você pode mudar. Quantas vezes eu falei, e falo mesmo, que se eu fosse Deus eu já tinha desistido de mim, mas graças a Deus que eu não sou Deus. Porque Ele não desiste. Porque Ele sempre tem algo uma misericórdia renovada a cada manhã. E a segunda coisa que Deus faz é a cura desse paralítico. Essa cura desse paralítico, a gente pode trazer isso como uma coisa figurada. Lógico que não era isso que estava falando ali, estava falando da cura literal do paralítico. Mas é o que nós vemos na palavra de Deus em vários momentos, que Deus cura a nossa alma ferida. Deus cura e liberta o nosso espírito aprisionado. Quando o nosso espírito é aprisionado por coisas ruins, Ele traz libertação, Ele pode trazer essa libertação, Ele traz essa cura. Jesus cura as nossas finanças. Jesus cura. Eu experimentei isso muito nova. Quando eu coloquei Jesus no meio das minhas finanças, eu fiquei, uau! Eu tinha 16 para 17 anos quando eu conheci Jesus. E eu já experimentei todas essas curas que eu estou falando ao longo da minha caminhada. Não quer dizer que eu não tive mais problema. Tive, mas todas elas Jesus vinha e trazia uma cura. Ele tem uma cura nova. Ele tem uma cura nova a cada dia. Ele tem cura para as nossas finanças. Quando eu me converti nessa idade, eu era de uma família assim,
com bastante escassez. Nunca faltou comida, casa para morar, nada disso. Mas assim, aquelas coisas bem contadinhas, sabe? Hoje tem uma fartura para essas crianças, a maioria, né? Na época era assim, um bolinho para cada um. Filha, vamos falar no dinheiro de hoje, né? Na verdade era minha tia que me criava. Ela me chamava Maria Lúcia, que o meu nome é Maria Lúcia. E ela era muito requintada, assim, o jeito de falar. Pobre, mas requintada. Maria Lúcia me dava uma nota. No dia de hoje seria assim, como se fosse R$10, R$20. Vá no açougue e compre, vamos supor, R$10 de carne moída. Aí o homem passava, pode passar um pouquinho? De jeito nenhum, senhor. Porque era ali contadinho. Mas não faltava comida pra gente. E quando eu comecei a servir ao Senhor, eu ganhava um salário mínimo, trabalhava, estudava, fazia curso de inglês, gratuito, porque eu tinha conseguido uma bolsa, porque Deus já era comigo. Aí me ensinaram sobre dar o dízimo, aí eu dei o dízimo. No mês que eu dei o dízimo, eu fiquei tão assustada, porque eu vi a cura das minhas finanças ali. Porque sobrou dinheiro. E eu contava para o Marco, que foi meu esposo, que ele já era convertido e ele conhecia as coisas, eu não conhecia nada. E eu contava para ele assim, olha o que Deus faz. Com 18 anos, irmãos, eu já me sustentava sozinha. Porque eu já, por uma necessidade e porque Deus era comigo. E eu sempre tinha a sobra. Sempre tive. Porque Deus cura as finanças. Deus cura a enfermidade. Minha filha Marina foi curada, o André foi curado. O André nasceu com um diagnóstico de bronquite crônica. E tem esse tratamento. Bom, em resumo, 6 meses foi diagnosticado que nunca teve nada. E nunca mais ele teve. Até gripe que ele pegava, 2 dias depois já estava bom, não precisava dar nada. Jesus cura. Mas Jesus cura corações feridos. E eu acho que hoje um dos maiores problemas que nós temos são corações feridos. E eu quero dizer que Jesus tem poder de curar teu coração ferido hoje. De tirar essa dor que está te consumindo. E trazer uma vida abundante para a tua vida. Tirar todo o espírito de rejeição e fazer você se sentir muito, muito, muito amado. A palavra de Deus, que foi a palavra rema desse encontro, está em 2 Coríntios 5,17, e que é uma verdade muito grande, que diz assim, e assim... Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram coisas novas. O que você precisa fazer? Só falar, Jesus, eu me abro para ti. É só isso. Queria pedir que o pessoal do louvor estivesse aqui. E eu quero orar por você agora. Se você está sendo tocado por essa palavra, começa a falar para Jesus, Senhor, eu me abro para ti. Eu quero experimentar esse amor. Eu quero experimentar isso que essas pessoas estão falando e que eu nunca experimentei. Talvez você até já frequente a igreja há algum tempo, mas você não teve essa experiência dessa paternidade de Deus sobre a sua vida, esse amor tremendo de Deus sobre a sua vida. Pede para Ele hoje que Ele vai te dar. Isso não é nada que um homem ou uma mulher pode dar para você. É só Jesus. E ela começa aqui dentro da gente. E vai tomando todo o nosso ser. Eu quero te convidar agora a fechar teus olhos. E eu vou orar por você nesse momento. Se nesse momento você gostaria
de que Jesus entrasse na sua vida. Eu quero te convidar, como eles vieram aqui à frente, que você também venha para a gente orar junto com você. Se você mesmo que tenha muito tempo na igreja, mas nunca sentiu esse amor de Deus, mas hoje quer sentir, você quer ter essa experiência com Deus que você nunca teve na sua vida, e às vezes você está com vergonha de vir, pede para alguém vir junto com você, não importa. Vem para Jesus poder, Ele está batendo na sua porta, e Ele quer transformar a sua vida, Ele quer trazer o perdão e quer trazer a cura. Talvez sejam curas de enfermidades, curas de alma. Ele quer fazer isso hoje. Pai, em nome de Jesus, que hoje o Senhor escute a oração daqueles que estão clamando: Senhor, eu quero experimentar isso. Eu quero experimentar isso, Senhor. Escute essa oração. Pode vir à frente. Alguém acompanhe quem está à frente. Vem, ora junto. Vem, vamos fazer esse tempo. Porque é como se você estivesse abrindo a porta do seu coração e falando: eu quero sentir esse amor que eu nunca senti. Eu quero sentir essa cura. Eu quero sentir esse perdão. Eu quero sentir isso. Oh, Pai, olha os corações, olha as vidas. Olha essas vidas, ó Deus, que hoje se abrem e pedem, ó Deus, que o Senhor venha e mostre isso, e que o Senhor cubra com esse amor, ó Deus, que talvez eles nunca sentiram, e só o Senhor pode dar, só o Senhor pode visitá-los com esse amor. Visita hoje, Pai. Senhor, se tem algumas pessoas sentadas ainda e querem estar aqui, que eles tomem essa coragem de vir à frente, mas que hoje cada um deles sejam tocados por esse amor, tocados por esse amor. Eu queria pedir que os pastores, o G12 pastoral, viesse orar junto com esses irmãos. Tem alguns que já estão com alguém assim, mas comece a trazer esse amor, o amor de Deus. Deixa Deus trazer esse amor sobre a vida dessas pessoas. O que Deus faz na nossa vida não é explicado. Pela primeira vez que eu entrei numa igreja, eu sei que tem alguns que já vêm há algum tempo, mas quando eu entrei pela primeira vez numa igreja, eu já falei, né, que eu fui lá para paquerar mesmo, confesso. Era a igreja do Marco, e eu estudava com ele na escola, eu fui lá. Mas quando eu entrei lá, eu escutei uma palavra, e eu sabia que era Deus falando comigo, eu simplesmente sabia. E quando chamaram à frente, eu corri para frente. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica na minha vida, mas eu simplesmente fui para frente. E eu não sei te explicar, irmão, de uma forma racional, mas eu sei que eu cheguei lá uma pessoa, e quando eu voltei para minha casa, dormi, eu era outra pessoa. Aquela adolescente revoltada, brava, que ficava gritando, eu acordei cantando. Aquela pessoa sem alegria e sem esperança, estava cheia de esperança e de alegria. E eu simplesmente sabia que alguma coisa aqui dentro tinha mudado. Antes de mudar do lado de fora, mudou aqui. E aí Deus foi fazendo a obra. E eu declaro sobre a vida de vocês: não duvide. O diabo vai querer, quando tiver problema, porque vai ter problema. A vida tem problemas. Você acreditar que nada aconteceu, mas não é verdade. Hoje, sabe, tem uma passagem da palavra de Deus que fala do filho pródigo. Só vou resumir aqui, chegando no final. Esse filho estava longe da casa do pai, mas quando ele voltou para a casa do pai, o pai estava na porta esperando. E sabe o que o pai fez? Ele estava todo sujo, porque ele já estava vivendo como um mendigo. O pai mandou colocar roupas limpas nele,
pôs uma sandália nos pés dele, e pôs um anel, e esse anel declarava: você é meu filho, você faz parte da minha família, e eu cuido de você. Hoje aconteceu isso com você. Que Deus abençoe você.